Galera, estamos aqui no Dojo Confere. Estamos começando aqui um trabalho com meu amigo aqui, Oscar. E falei com o Oscar, nada melhor do que começar com um cara que César Guimarães Casquinha, sou um dos caras maiores fãs desse cara. Obrigado. Eu conheci ele bem, conheci o Toquinho bem lá na Tinogueira. Né? Quando eu chegava lá, às vezes eu chegava, mostrava chão para a galera, né, Toquinho? Jiu-jitsu para a galera na Tinogueira. Exatamente. O Toquinho já estava lá 10h30, pulando corda, fazendo atividade física. O treino treinava meio-dia. Ele ficava 1 hora e meia fazendo atividade física para depois vir um treino que o pau comia para caramba. E eu falei, esse cara aí, meu irmão, esse cara é brabo demais. Esse cara é muito dedicado. E, porra, lá eu conheci ele muito, lá pude conhecer, né? A gente tinha uma visão dele, eu particularmente, muita gente tinha uma visão dele diferente, pô, o cara bronco, o cara arrancava a pé, o cara... E realmente nada disso, o cara super boa pessoa, gente boa demais, amigo, muito amigo da galera lá, e pode ser um dos caras que eu realmente mais meu amigo foi, né? O cara que eu tive uma amizade lá na Tinogueira, e depois ele veio aqui trabalhar com a gente agora no final, aqui no Recreio com o Davi, e, pô, a mesma coisa lá no Recreio, quando o cara chega atrasado, tem que pagar 10 flexões, ele quando chegava atrasado, já chegava pagando, quer dizer, e também estava, Oscar, acabava o treino, limpava o tatame, é um cara realmente de uma humildade muito grande. Então, verdade. E eu tenho aqui, eu vou fazer um adendo aqui, porque eu fiz uma entrevista com o Toquinho quando ele chegou no Rio de Janeiro. Quando ele chegou lá na BB Lagoa, tá? Eu me lembro que eu fiz uma entrevista contigo e realmente eu fiquei impressionado com a tua disposição, com a tua vontade de ganhar na luta, de ser alguém na luta. Eu me lembro que você me falou na entrevista, você falou, Oscar, eu só falta comer pedra. Só falta comer pedra, mas eu como pedra, mas eu vou ser grande. E você, cara, tu fez por onde? Eu me lembro dessa entrevista, eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado com tudo, cara, com a tua forma de como tu lutava, a tua forma como tu agia, tudo me impressionou. E você chegando, tu chegou de Minas, né? Veio de Minas. Isso, exatamente. Exatamente. Então eu me lembro, você falou assim, poxa, cara, cheguei aqui agora, estou chegando, e se tiver que comer pedra, eu como. Então me fala uma coisa sobre isso também, essa tua chegada na luta no Rio de Janeiro, como é que foi isso aí? Rapaz, primeiramente, agradecer o Mestre Casquinha, você também, Oscar. Obrigado pela consideração de vocês com a minha pessoa e meu trabalho. Então, rapaz, a minha chegada no Rio de Janeiro foi uma chegada meio complicada, né? Que todo mundo que vem do nada, assim, sem nem lugar para ficar, é um pouco difícil, né? A gente passa por bastante dificuldade, porque a primeira vez que eu fui para o Rio, dos primeiros 15 dias eu não tinha lugar para ficar, então eu fiquei na rua, né? Depois eu voltei com um lugar para ficar e procurei uma oportunidade na BTT. E durante uma semana lá eu fiquei semana inteira indo lá todo dia, tentando pelo menos mostrar um pouco do meu trabalho, né? E no último dia que eu fui lá na BTT, eu consegui realmente chamar o pessoal e eles me deixaram eu fazer um teste lá, me convidaram para fazer um teste. Sabe? Aí fui bem aceito, me convidaram para treinar. E fui indo, treinando e conquistando algumas coisas. Lá eu fui uma vez campeão brasileiro, depois fui campeão de MMA, e foi indo. Maravilha. Sabe? Mas a chegada nunca é fácil, sabe? Depois que eu cheguei lá, eu pensei que assim, o trabalho mais difícil foi feito. Aí não, aí eu estava começando novamente a caminhada de verdade, né? A caminhada de experiência, aprendizado, né? Entre as pessoas que realmente sabem o que quer, estão determinadas a chegar a um nível diferenciado, porque a maioria são profissionais, né? Que é na época lá. Então, para mim foi muito grandioso estar no meio desses caras e aprender com eles bastante, sabe? Experiência de luta e de vida, como eu tenho aqui hoje, e estar ensinando para meus alunos aqui, sabe? Então, eu tive uma grande experiência nessa época que eu cheguei no Rio, sabe? Foi tudo muito valioso. Foi uma escola a escola da vida, né? Que ensina. Então, eu tive essa oportunidade de aprender muito.
Quantas lutas você fez aqui no Brasil, Toquinho? Antes de você ir lá para lutar lá fora. Quantas lutas você fez aqui no Brasil? Rapaz, olha, eu acho que aqui tem no Sherdog deve ser mais ou menos umas 16, 17 lutas por aí. No Brasil? Agora eu acho que deve ter mais ou menos isso no Sherdog, mas tem outras lutas que não tem no Sherdog também. Quando eu lutava Vale Tudo, na época, que a gente lutava no Taguatinga, por exemplo. Eu lutei lá naquele estacionamento Taguatinga Shopping umas 9, 10 vezes. Boa. A época do Vale Tudo, né? Valia tudo mesmo, né? Valia. Mas eu vou te perguntar um negócio que é muito interessante, que você, quando tu chegou, tu estava começando a onda do MMA ainda, né? Tu veio do Vale Tudo. Sim. Só que você veio com um jogo muito moderno, que eu me lembro, todo mundo ficava assombrado contigo, que você, muito jogo de chave de pé, e isso você não via no MMA, no Vale Tudo, não via. Tu via a porrada montada, né? Não via esse jogo, que é esse jogo que é usado hoje muito, né? Então você já veio moderno, já chegou moderno nesse momento aí da luta. Então me fala sobre isso também. Como é que foi você chegar com esse jogo diferente, tá? Até porque o jiu-jitsu não era um casquinha, era outro conceito de luta naquele momento. Era diferente, era bem diferente. Era bem E diferente. o pessoal do jiu-jitsu tinha uma visão diferente do que era o Vale Tudo, né? É botar pro chão e pegar braço, pescoço. Não tinha essa visão de pegar pé, no joelho. Então, realmente, você veio revolucionando. Não só aqui no Brasil, mas o próprio UFC mesmo, né? Não vi ninguém fazer esse teu jogo. O que você acha que essa diferença da tua luta? Então, como eu sempre gostei muito de treinar, né? Treinar duro, assim, eu treinava bastante isso, por quê? Porque um dia eu estava na academia treinando, já era 11 e pouco da noite, e tinha o horário do pessoal da faculdade, né? E o pessoal chegava muito cansado. E aí eu ainda tinha que treinar com eles, eram uns 8, 9 pessoas, mais ou menos, assim. Aí eu tinha que treinar com todo mundo. Aí, devido a isso, aí eu tinha um dia que eu estava muito cansado, o pessoal era muito forte, né? Então, ele tinha que ficar pegando braço, pescoço, tinha que fazer muita força e tal. E eu vi que eu sempre estava por baixo ali. Era uma maneira mais confortável. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a atacar essas posições de perna, sabe? E começou a funcionar. E quando eu vi que começou a funcionar, ficou tudo muito claro para mim que o caminho era esse, entendeu? E eu comecei a investir tudo nisso. Aí comecei. Quando eu comecei, não parei nunca mais. Aí todo dia eu treinava, mais do que todo mundo. Então, quando o povo treinava uma posição, 20, 30 vezes, eu treinava ela o dia todo. Sempre quando eu estava treinando, terminava o treino, eu ia aperfeiçoar. Terminava o treino, eu ia aperfeiçoar, sabe? Sempre foi assim. Então, eu sempre quis ser perfeito nisso, sabe? Então, isso me levou a conseguir um bom êxito nessa exposição. E depois que eu fui para o UFC, eu consegui mostrar isso lá. E aí, devido a eu ter dado muito seminário lá, né? Que era uma parte do meu trabalho também, toda vez que eu lutava, eu ficava lá 2, 3 semanas, 4 semanas, um mês, dando seminário todo lá. Então, isso me ajudou muito, sabe? Até em questões financeiras, tudo. E como faz parte do meu trabalho, né? Sim, claro. E eu aproveitava tudo, devido ao meu esforço, né? Dedicação a conhecimento dessa parte do jiu-jitsu, que era uma parte que eu vi que faltava, sabe? Então, eu cheguei muito cedo e dediquei o meu tempo todo a isso. E aí eu tive, devido ao ter o meu êxito nisso, eu continuei a caminhada nisso, o esforço e dedicação o tempo inteiro para ser o melhor que eu pudesse ser dentro dessa área. E aí hoje o pessoal está fazendo tudo isso. É bacana, porque quando eu comecei eu já fazia isso. Então, hoje você vê as pessoas correndo atrás para fazer, quer dizer que você conseguiu mudar a visão das pessoas sobre determinado jogo, né? Que não era muito bem aceito e que hoje todo mundo tem feito. E graças a Deus revolucionou, igual o mestre Casqueira falou, né? O pessoal está muito aberto a essas informações de jogo de chave de perna, então evoluiu muito, né? Graças a isso, né? Primeiramente, graças a Deus. Toquinho, deixa eu te fazer uma pergunta que eu fico me perguntando já há algum tempo. Senhor. Esse teu jogo, né, de pegar pé e joelho, foi o jogo que te levantou no UFC,
Sim. que você, pô, chegou lá no top. Acredito que se você não tivesse esse problema com o UFC, você estaria disputando o cinturão, mas ao mesmo tempo foi o que te tirou do UFC, né? Foi o que, entre aspas, Aham. que te queimou. E Aham. hoje o grappling, né, tomou proporção enorme, praticamente com o teu jogo. Gordon Ryan, todos os caras fazem Sim. isso e são os melhores do mundo. Qual é esse Aham. sentimento que você tem nesse começo, na época que te tiraram do UFC e hoje? Todo mundo faz o teu jogo. Pô, eu vejo os caras lutando, cara, eu que te acompanho há muito tempo, pô, se bota uma máscara no cara, pô, é o Toquinho que está lutando. Qual é esse sentimento, essa combinação de sentimento que você tem? Então, mestre, antes, né, eu ficava muito triste, né? Mas hoje eu fico muito feliz porque hoje eu consigo enxergar melhor a visão do que o pessoal tinha sobre o jeito de lutar, essa parte que não era muito bem aceita em termos de jogo de chave de perna, essas variações, né, são variações fulminantes, que pegam e funcionam de verdade, sabe? Então, hoje eu fico feliz porque antigamente o pessoal não tinha a visão que tem hoje. Hoje eles têm a visão real do que é realmente esse jogo, entende, ô mestre? Sim. Então, o pessoal hoje consegue enxergar realmente a eficiência dessas posições. Então, eu fico feliz por isso, entende? Então, essa felicidade que eu tenho hoje é de ver as pessoas fazerem o que eu fazia há Há 20 tempos. anos. Comecei com esse jogo, né? Aí você vê as pessoas tudo fazendo hoje, a gente fica muito feliz e grato, né, a Deus, primeiramente, e depois a todo mundo que vem fazendo isso, porque às vezes as pessoas antigamente criticavam, mas hoje elas veem que a crítica delas era porque elas não conseguiam enxergar a verdade sobre esse jogo. Hoje eles conseguem enxergar melhor isso, né? Então todo Muito mundo melhor, né? a melhor resposta para tudo isso é só olhar, todo mundo está fazendo hoje. E na verdade hoje em dia, o americano ele absorveu muito isso, né? Esse teu É, jogo. E hoje pode-se dizer que são os melhores de grappling, né? Do que isso. o brasileiro. Hoje claro, né, mestre? Eles conseguiram completar o grappling como deveria, eu acho, não é o meu ponto de vista, sabe? Eu acho que isso deveria ter vindo muito antes. Eu acho que no meu começo ali, eu acho que todos nós brasileiros devíamos ter reunido e tirado todo mundo juntos, né? Para a gente conseguir evoluir todo mundo juntos. Então, o que aconteceu? Devido a isso não ter acontecido, eu acho que eles ficaram me julgando tanto e pressionando tanto a mídia e a UFC que fizeram o pessoal me tirar. Só que o que aconteceu? Antes disso, deles fazer essa pressão contra, né, o meu jogo, o que eu fazia e tal, e eu já estava lá nos Estados Unidos dando seminário, né, O trabalhando em cima. americano esperto só foi pegando as coisas, né? Foi pegando informação, Eles foram pegando isso, né? Eu tentei fazer no Brasil, tentei chamar todo mundo para treinar, todo mundo treinar comigo e tudo, mas o povo tinha uma visão um pouco contraditória sobre essa parte, né? Que era a parte de baixo, parte de jogo de perna, então o povo ficava meio receoso de a gente se unir para poder crescer, né? Mas aí o que eu fiz? A gente foi lá para os Estados Unidos, aí eu precisava, que é o meu trabalho, né? Como eu falei, eu sobrevivo disso. Aí eu mostrei meu trabalho lá, o pessoal se interessou mais, né? E eles evoluíram mais do que os brasileiros nessa questão de jogo de chave de perna, né? E é um Sim. jogo que cada vez vem mais crescendo, né? E a minha felicidade e a gratidão ao Jiu-Jitsu, né? Primeiramente, eu agradeço a Deus demais por essa oportunidade de ter passado meu conhecimento, né? Não importa onde, mas todas as pessoas desportistas do grappling. Então, eles se identificaram mais com isso, porque eles tiveram uma visão disso e dedicaram mais tempo, então, tanto é que estão aí na frente, todos eles estão fazendo isso. Né? Então, Verdade. isso me deixa A muito gente pode dizer que você fez parte dessa renovação, até o grappling, né, daquela época. O grappling, a gente nem falava de grappling. A gente falava, tirar o kimono, vamos dar um treino no Brasil, era assim. Sim. O grappling não tinha essa força que tem hoje. Sim. E
pode dizer que, Toquinho, você fez parte também da revolução do grappling também, né? Olha, totalmente. O jogo do grappling. Eu nunca falaria coisa para me exaltar, porque a gente tem que exaltar a Deus, né? Lógico. Mas todo mundo que faz isso foi baseado no que eu fazia dentro do UFC, entendeu? Todo mundo enxergou jiu-jitsu diferente por causa... Eu estava no UFC. Às vezes, muita gente não vai como que eu falo? Concordar com isso, sabe? Mas todo mundo sabe que depois que o Toquinho entrou no UFC e foi finalizando fulminante, né? Teve aquela passagem minha quando eu ganhei o GP aqui no Brasil. Então, dali para frente, todo mundo começou a fazer isso, entendeu? Só que todo mundo mais escondido, mais restrito, porque o pessoal ridicularizava isso, igual o Renzo mesmo falou. O pessoal no Brasil ridicularizou muito tempo isso. Mas quando eu apareci fazendo, todo mundo ficou assustado, mas todo mundo começou a pensar em fazer e começaram a fazer. Viu que a evolução estava ali, né? Revolução do jiu-jitsu para melhorar o grappling do Brasil e do mundo teria que ser ali. Tanto é que, quando eu surgi com isso, os brasileiros ridicularizou e os americanos abraçou a questão. Tanto é que eles estão aí hoje, mostrando. Se você pegar cada americano e perguntar o que deixaram eles motivados para trabalhar esse jogo e acreditar que eles poderiam melhorar e tal, na frente do brasileiro e do mundo dentro da luta, todos eles, os que não mentirem em falar a verdade, vai falar que foi o Toquinho que motivaram eles. Tanto é que eu fui para lá e dava seminário toda vez, sabe? Toda vez que eu ia para lá, eu dava 3, 4 seminários por semana. Entende? Toquinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Toda, mestre. O senhor tem direito a fazer qualquer pergunta que o senhor quiser. O senhor é o grande mestre de todos nós. Fala para mim, as academias que tu passou aqui, algumas que você treinou, me fala as qualidades e os defeitos. Ou defeito, ou uma coisa que você não se adaptou, vamos dizer assim. Por exemplo, você foi para a BTT, teve muitos resultados bons, né? Mas saiu. Fala das academias aí que você passou, que você viu de bom, o que colheu de ruim, porque, na verdade, a vida é uma eterna aprendizado, né? A gente vai aprendendo, as coisas boas a gente traz para a gente, e as ruins a gente destaca. Então, me fala dessa academia que você passou, que você colheu de bom para você. Mestre, o senhor fala a verdade, jamais que eu mentiria alguma questão. Vou falar a verdade do senhor. Sabe, mestre, a visão que eu tenho hoje sobre todas as equipes que eu passei, as maiores do mundo, então, vou te falar, eu sempre falei, né, dos aprendizados e da escola da vida, essa caminhada que a gente tem, trajetória, né, mestre? Eu soube aproveitar isso bem, sabe? Eu cometi muitos erros, né? Por isso que, graças a Deus, Deus me deu a sabedoria sobre isso que eu tenho hoje, devido aos erros que eu cometi, né? Graças a Deus. Eu nunca imaginava que eu ia agradecer a Deus por ter cometido tantos erros. E hoje eu agradeço devido à visão que eu tenho, porque quanto mais erro eu cometia, mais aprendizado eu tinha, sabe mesmo? Então, a BTT foi o que me lançou para o mundo, né, mestre? Eu tive ao lado de grandes lutadores, sabe? Treinando ali, aprendendo todo dia. Na época eu não via muito bem isso, não, mas hoje, olhando para trás, eu vejo tudo isso e agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Tive grandes mestres, Murilo Bustamante, José Mário Sperry, então, os caras que vieram realmente do Carlos Reis, o senhor sabe, o senhor é de lá, né? Do mestre Cássio, então, eu tive a oportunidade de estar aprendendo com esse cara. Então, tive Minotauro, Paulo Filho, Alexandre Cacareco, Ricardo Aron, Minotauro, Minotouro, muitos caras que estavam lá na época, tinha Anderson Silva. Só craque, né? Só craque. Eu estava lá. Isso que você estava comentando, isso que você comentou. Eu tive uma vontade muito grande de trabalhar com esse cara. Na Tijogueira, quando eu fui para lá, aí tinha Minotouro, né, que eu fui para a equipe deles, aí a gente já tinha treinado na BTT, aí eu fui para lá, ficamos mais um bom tempo junto lá, aí conheci grandes outros atletas lá, que eu tive um aprendizado incrível com esses caras, sabe? Através de lá eu pude conhecer muito sobre preparação física,
psicologia do esporte, aprendi muito sobre isso, sabe, mestre? Aí depois, pro final agora, eu fui lá pro Davi, sabe? O Davi, rapaz, eu conheci ele lá na Tinogueira. Aí quando eu fui para a academia dele, a Atos, né, do Rio, cara, eu pude me aproximar mais do Davi, então eu tive, né, mestre, o aprendizado que eu tive com o senhor nas suas aulas e é inegável isso, sabe? Isso aí eu não posso jamais esquecer isso também, que quando eu fui lá para... Já na Tinogueira mesmo, o senhor já passava conhecimento do senhor para a gente. Então, eu já absorvi aquilo, né? Aí, quando eu fui para o Davi, eu pude absorver melhor isso, porque o senhor estava ali, então só o senhor falando, me ensinando, passando seu conhecimento para nós. Essas oportunidades que eu tive é muito grande. Aí eu tive a oportunidade de conhecer o senhor, tá ali junto com o Davi, mestre Ivan, né? Então, teve outros que deram a oportunidade de aprender com eles também. Então, o que eu posso dizer, mestre, é só que eu tive grandes oportunidades contra, eu estou falando os pós, né? Não existe, sabe? Essa caminhada me deu isso, essa bagagem de aprender com todo mundo, sabe? E o senhor foi assim, uma parte da caminhada, agora eu estou, né, em outra dimensão que eu estou passando ensinamento que vem de vocês, entendeu, mestre? Então, a mais recente é com o senhor, né? Que foi lá na academia Atos aí, né? Agora eu queria te perguntar também, Toquinho, para voltar um pouquinho lá na época, lá no passado, quando tu começou a lutar, como é que era quando tu enfrentava os caras? Os caras não sabiam fazer defesa de chave de ferro. Devia ser um desespero para eles, né? Como é que era isso? Era o desespero, porque eu acho que eles conheciam um pouco sobre isso, aprofundavam um pouco o conhecimento sobre esse jogo, né? Não acreditavam muito e não treinavam muito, porque eles não viam muita eficiência, sabe? Só agora, depois de muitos anos batendo nessa tecla, eles começaram a acreditar, entende? Eu acho que aconteceu muitos mal-entendidos devido ao conhecimento das pessoas, que eles não procuravam conhecimento sobre a eficiência das posições, sabe? Aí, às vezes, se machucavam, né? Eles não tinham conhecimento, então eles não têm culpa disso, tá? Por julgamento que eles fizeram sobre isso. Então, antigamente era só o Toquinho que carregava isso nas costas, mas hoje, né, como todas as coisas que a negativa falar do Toquinho, antes de todo mundo fazer, aí todo mundo criticava. Agora, hoje, todo mundo tem glória nesse jogo, então eu quero que dê a glória pro Toquinho também. É engraçado, né, Casquinha? É engraçado isso, porque... Mas queira ou não, Bo, quem fez todo mundo acreditar nesse jogo, na eficiência desse jogo, foi o Toquinho mesmo, né, professor? Com certeza, isso aí ninguém pode negar. Né? Mesmo que os mais poderosos do mundo não podem negar que esse jogo, que o jogo do grappling hoje, o jogo dos caras casca grossa, né? Todos os caras no ADCC agora, vê os caras grandes campeão, o Ryan, Gordon, né? O Creve, né? E tantos outros, são o teu jogo adaptado pela nossa realidade hoje. Exatamente, mestre. Entendeu? É um jogo que, pô, mas é o teu jogo. Eu estou falando isso que, cara, eu te acompanho já há muito tempo, como lá da Tinogueira. Vejo, então, não tem como negar, né? Não tem como negar. E eles, né? Os americanos, devido de repente isso, você está lutando lá, você mostrando o UFC sempre sendo nos Estados Unidos, e você finalizando lá, e você dando muito seminário lá, eles teve essa visão, tipo, pô, essa parada aí é eficiente, hein, meu irmão? Isso aí talvez vai ser a diferença que nós vamos vir a ganhar os brasileiros. Que eu acho assim, que de pano a gente nunca vai ganhar o jiu-jitsu brasileiro. Nunca. É verdade, nunca. Mas sem pano já é outra história. Sem pano, a gente consegue usar a cintura para baixo. É uma coisa que o brasileiro não usa muito, o brasileiro no jiu-jitsu. E aí entrou você. É o cara que realmente usou a cintura para baixo, né? Joelho, calcanhar, pé. E isso aí você sempre fez, desde que eu te conheço, por excelência. Sempre foi feito. E hoje,
não tem em qualquer lugar. Essa é a minha visão que eu tenho, né? No mundo, ninguém pode falar e a pessoa que deu o pontapé inicial para esse jogo desse grepe de hoje é você. Você foi o cara que, pô, e vou falar, tira a posição, o cara montado em você, o cara na minha guarda, o cara, você por cima, enfim, quem o pessoal não conhece direito, mas teu repertório de pé, joelho, é uma coisa absurda. Só quem está no dia a dia é que vê que na competição fica aquele limite, né? Que você vai no teu jogo que você tem mais confiança. Mas na academia você fica sem medo de arriscar, ou você tira a posição de tudo que é lugar. Eu acho que é uma coisa assim absurda o que ele faz. Mas o senhor me viu muito treinar com um monte de gente, né, mestre? O senhor já me viu muitos, não foi muitos dias, foi muitos anos, né? Muitos anos. Vem treinar, me dando aula para mim, me passando conhecimento. Então, o senhor tem mais mérito para falar sobre isso, né, mestre? Pô, aí vou falar. Várias situações, já me viu em todo tipo de situação. O senhor já me passou vários conhecimentos, mesmo dentro da porrada mesmo. O senhor estava ali do meu lado, me passando conhecimento. Então, o senhor tem muita autoridade para o senhor falar, porque o senhor me conhece muito bem, o meu jogo bem, entendeu? Então, o senhor sabe decifrar bastante sobre isso. E eu achei que um pouquinho, ô Toquinho, nunca falei isso para você, eu achei que as pessoas que lhe cercavam, assim, os empresários e tudo, eles te botavam muito na fogueira, entendeu? Muito na fogueira. Eu acho que... falado disso já uma vez, sabe, mestre? Eu nunca esqueço disso. O senhor já tinha me falado disso já uma vez. Só que a gente, quando tem um caminho, a gente parece que é predestinado, né, mestre? Não, sim. Isso, né? Não, lógico. Não tinha como. Eu falava assim, não, mas o mestre está certo, mas como que eu vou fazer para me livrar disso? Para me desvencilhar era complicado, né, mestre? Sim, e às vezes é dinheiro, a gente precisa, né? Exatamente mesmo. A gente tem família, né? A gente tem pessoas que a gente ajuda e que dependem da gente. Você sabe que você não pode deixar essas pessoas na mão. O senhor sabe do que eu estou falando. Eu sei disso. Maravilha. Agora, deixa eu te perguntar aqui, Toquinho. E hoje a gente falou um pouco do grappling. Hoje, escutando isso que você acabou de escutar, nosso papo, nosso comentário sobre a evolução, a evolução que você fez dentro do jogo das chaves de perna, chave de pé, tudo isso. E você vê o grappling hoje, um esporte enorme, crescendo cada vez mais. O que falta para o brasileiro hoje? O brasileiro se tornar assim, o top do grappling no mundo. O que está faltando para a gente? Você quer que eu te fale a verdade em poucas palavras ou você quer que eu fale longo a resposta? Eu quero que você fale a verdade, que você só fala a verdade, você não mente. Não, mestre, o que o senhor falar, eu vou falar a verdade. O que você quer que eu fale a verdade, então eu vou falar. O que falta para o brasileiro, sabe o que é, cara? É ter humildade, todo mundo se juntar, entendeu? Todo mundo trabalhar junto. A gente fica tentando trabalhar separado, não pode fazer isso. Temos que nos unir e trabalhar junto, entendeu? Não é trabalhar contra ninguém, sabe? Nós, todo mundo se juntar e trabalhar para sermos os melhores que nós podemos ser, entendeu? Porque o brasileiro tem um talento natural para o grappling, sabe? Ele tem um talento natural. Todos nós temos. O que acontece é que o ego, às vezes, atrapalha a evolução das pessoas, sabe? Então, isso eu acho que nos freia um pouco, mas eu acho que é tempo ainda. Se todo mundo se unir, treinar todo mundo junto, sem ego, só apenas tentando melhorar a cada dia, sabe? Todos nós, juntarmos todos os negócios, treinarmos junto, o máximo que pudermos, não todo dia, mas se puder umas 3 vezes por semana, a gente se unir em algum lugar para poder treinar todo mundo junto, eu acho que a evolução é incrível, porque o brasileiro ele tem um coração gigantesco, sabe? Eu acho que a gente do Brasil somos os mais guerreiros que existe, porque devido à falta de um monte de componentes que faltam para completar a gente dentro da área esportiva, a gente consegue suportar dor, lesão, sofrimento, falta de suplemento, falta de um monte de coisa, a gente consegue superar na vontade, sabe? E ser o que a gente é hoje. Então, eu acho que se todo mundo se unisse, com o pouco que a gente tem, eu vou te falar, ninguém seguraria, falar a verdade, Jô. Sabe, mestre? É que nós brasileiros já nascemos no sofrimento, né? A gente já briga para tudo, briga para comer, briga para sobreviver, briga.
E isso aí que tu falou, se a gente nos unirmos, né? Você vê agora mesmo, né? O Preguiça foi treinar para lutar com o Gordon lá no André Galvão. Por que a galera não faz, todo mundo faz isso aqui, como tu falou, 3, 4 vezes por semana, 2 vezes por semana, um aulão todo mundo, que aí não é pensar, né, em Nova União, em Barra Grace, sim em Brasil, né? Porque lá na hora a gente vai representar o Brasil, a gente vai representar um país. Né? É isso. Essa é a visão que tu tem. E é a visão igual que eu tenho, que a gente tem que evoluir, mas não adianta só a gente ficar preso ali. Tu não vai na academia do cara lá. Não, se lá tem um bom treino, tu tem que ir lá também treinar. Exatamente. Entendeu? É isso. Eu também acho. Tá, porque enquanto a gente não fizer isso, não vamos evoluir, Messi, infelizmente, sabe? Porque ser individual numa coisa que em outros lugares não tem isso. Tipo, ninguém vai crescer sozinho, sabe? Não vai. Os grandes para poder crescer. Então, se juntarmos todo mundo ali, todo mundo que é profissional, sabe? Todo mundo que puder para agregar nisso, eu acho que o crescimento é geral, sabe, mestre? Evolução, porque nós que somos brasileiros, já a natureza já diz, né? Brasileiro é raçudo, corre atrás, mas todo mundo unimos força para poder seguir em frente. Verdade. Aí não tem nada a ver, tem a ver com o país, é Brasil. Sim, apesar que Brasil, né? A gente tem que ter essa união, né? Num todo, no geral, não só no esporte, né? Na vida, né? O cara está sofrendo ali, o cara está ali embaixo, passando fome, vamos lá, dar um prato de comida, né? A gente tem que pensar desse jeito. É um ser humano que nem a gente, que está precisando naquele momento ali, e a gente passa, nem olha, passa despercebido, mas aquele cara, às vezes, ali tem um potencial, como você, morou 2 semanas na rua, e para mim, ao meu ver, eu não lembro, não é porque eu estou à frente, não, eu não lembro, assim, um cara melhor que você no grappling, eu não lembro. O que eu vejo tu fazendo lá na academia, cara, é uma coisa absurda. Lá no Tinogueira, no UFC. No UFC, então, tu estava no auge, né? Naquela época ali, não tinha ninguém. Só as pessoas mesmo mal intencionadas que te parou. Essa foi a verdade. Eu acho que também eles fizeram isso contigo também, numa forma de defender os americanos também. Porque se os caras ficassem contigo no octágono ali, todo aquele tempo ali, tu ia pegar todo mundo. Entendeu? Todo mundo. Eles não tinham esse jogo de... Na verdade, ele sentiu que o Toquinho ia ser campeão do UFC, ele não queria mais um brasileiro sendo campeão do UFC. Naquela época, né? Que o Brasil já dominava tanto. Me seguraram, foi para ensinar para eles até que eles evoluírem e depois voltar com tudo, né, mesmo? Tá vendo? Verdade. Né? Porque você pode ver, foi isso que aconteceu. Porque depois que eu sei lá, dei lá uns 50 seminários lá mais ou menos, 40, 50 seminários. Depois disso, né, eles ficou me tirando, mas aí todo mundo, né, ficava lá gravando e aprendendo, todo mundo se dedicando a afinco aquilo, e direto a gente dava o seminário lá, e todo seminário que dava era 150, 100 pessoas, 200, era lotado, sabe? Então você via que eles estavam interessados. Aí depois... Lógico. Mas o que não pode negar, os americanos não podem negar que o jogo dele é teu jogo, não tem como negar. Se você vê as lutas, não tem. Agora na DCCC, não tem como negar. Né? Aí não tem como. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Por que você voltou para casa? Saudade? Não, mestre. Sabe por quê, professor? Porque eu tinha minha casa aqui, sabe? Eu tenho que cuidar das minhas coisas que eu tenho aqui mais perto, né? E eu sempre tive um sonho de abrir uma academia, né? Palhares e Jiu-Jitsu tinha. Aí apareceu a oportunidade, falei, não, cara, não posso perder. Eu estou fechado com um cara que foi 100%, cara, me abraçou, Davi, o senhor sabe disso. Sabe? Porra, Davi é meu irmão, cara. Me abraçou, me trouxe para a academia, a equipe dele e tudo. Mas aí, num certo momento, eu vi essa oportunidade aqui, eu precisava seguir isso, sabe, mestre? Eu não podia deixar essa oportunidade, sabe? Aí hoje eu estou aqui trabalhando, fazendo a molecada aqui ficar inspirada e eles lá vão, sabe? Daqui a pouco começa a explodir, moçada aí. Com certeza. Vai formar um batalhão de pegador de pé, pô. Né? Perto das suas coisas para cuidar melhor, que a gente tá vendo, né?
Sim. Então, acho que para mim, eu acho que mais foi isso mesmo. Você trabalha jiu-jitsu aí ou foca mais no grappling? Porque eu acho Não, que o grappling vai ser o esporte do futuro. sim, não, eu foco no grappling. É porque, assim, eu tenho uns caras que dão aula de jiu-jitsu, né, mestre? Eu mesmo não dou aula de jiu-jitsu de pano, não. Eu dou só aula de grappling, que é o wrestling, né, que eu dou aula, e dou aula também de luta livre, que é o submission, nossa, aí. Entendeu? E é isso que eu foco, porque é o futuro, né, mestre? É o que vem evoluindo, né? E a galera tem mostrado resultado bacana aqui, já, sabe? Então, é nisso que a gente está focado mais, assim. MMA, Fazendo aqui. alguns caras treinando para MMA também, sabe? Mas esse é o foco, é o grappling e MMA ali que parelho, assim, todo mundo treinando pra caramba. É mais ou menos a mesma metodologia que estava aí na Atos, aí na sua metodologia, mestre. Sim, e o Casquinha aqui saiu aqui, ó. Alguma coisa aconteceu com o Sérgio. Tá bom? Toquinho, é o seguinte, eu estou assim, super feliz de estar fazendo a primeira entrevista no nosso canal do Jô, um canal com 50 mil pessoas hoje, um canal que vai, com certeza, vai divulgar muito o que a gente conversou. Sim, claro. Conseguir, e com isso vamos gerar muitos comentários também, com certeza, sobre essa revolução aí, cara, que tu fez dentro do jiu-jitsu. Claro. Tá? Eu lembro, cara, se você lembra bem, no passado, no Rio de Janeiro, até o Casquinha agora, quando voltar, ele pode falar isso, só tinha uma academia que tinha chave de pé. Era uma academia que ficava no subúrbio do Rio de Janeiro, que era o pessoal lá da Nova União, que era o antigo Melo Tênis Clube. Sim. A academia Melo Tênis Clube, você acredita? E o pessoal, quando ia lutar com o pessoal lá da Zona Sul, o pessoal da Zona Sul falava assim, pô, meu irmão, lá vem os sapateiros. É tudo sapateiro. Lá vem os sapateiros. Lá vem os sapateiros. Então, o pessoal da Zona Sul já tinha esse negócio, esse preconceito com a chave de pé. Sim. Entendeu? O pessoal da Zona Sul. Então, tu vê aqui, essa mesma história que aconteceu no Rio de Janeiro lá no passado, aconteceu contigo um pouquinho lá na frente. Entendeu? Tipo assim, porra, os caras têm. O Toquinho tem um antijogo. Não tem nada de antijogo. Tu fez a revolução do grappling. Revolução do grappling. Que foi a chave de pé. Mas é uma pena que eles começaram a ver isso hoje, né? Quando eu estava aí no Rio, a gente podia ter se juntado, né? Que era. Aí tem os pessoal, né? Pessoal mais profissional nessa parte. Eu acho que na época que eu estava aí, deveriam todos ter aproveitado isso, mas aí, né, a gente convidava muita gente para ir, aí eles ficavam meio assim, o Toquinho tá querendo chamar a gente para poder fazer a gente de saco de pancada, machucar a gente, essas coisas todas, sabe? Sabe o que tá acontecendo aí? Né? Mas não era isso, não, é porque eu queria que todo mundo crescesse junto. Toquinho, me diz uma coisa, a sua academia está onde hoje? Para a gente divulgar aqui. Ela está aqui em Divinópolis, cara. Perfeito. Divinópolis, Minas Gerais. Então, a cidade de Divinópolis, daqui a pouco, é a cidade que mais tem lutador que pega a chave de pé. Se Deus quiser, e a galera está evoluindo, viu? Se Deus quiser, Toquinho. Toquinho, é legal escutar hoje, cara, todo esse teu trabalho, esse processo que tu fez. Tu saiu de Minas, com toda a dificuldade que você teve na tua vida. Venceu na vida como lutador, que isso é uma coisa muito, muito expressiva. Tá? Isso também por exemplo, para vários meninos hoje que vêm aí, que vêm tentando ser campeões na luta. Sim, e hoje, voltando para Minas Gerais, né, com a tua academia, você fazendo depois de tanta coisa que passou contigo, você voltar, e é uma grande conquista, tenho certeza que é uma grande conquista na tua vida. Exato. E conquista também de nós brasileiros, entendeu? Saber, pô, eu estou até muito assim, feliz de estar fazendo essa entrevista contigo hoje, porque a gente pegou um tema que é um tema realmente muito perseverante, que é a evolução do jiu-jitsu brasileiro. Foi o grappling, logo depois veio o grappling, né? Sim. Eu quero te parabenizar, acho que não está aqui, mas te parabenizar por todo o teu trabalho, tá? Por toda a tua trajetória dentro da luta. E você virou um grande professor também, né? Você virou um grande professor. Eu estou aprendendo. Você acabou de falar, você fez mais de 50 seminários na América, você esteve por lá, você está no Brasil hoje aí, ensinando também. Então, pô, nem todo lutador é um grande professor, que o pessoal fala, né? Nem todo lutador. Verdade. Mas tu se tornou um grande professor, isso já está anotado, já é nítido. Foi natural para vocês. Consideração, Oscar. Tá bom, irmão? Obrigado muito pela oportunidade de estar aí com vocês, responder suas perguntas. Viu? Não, e pela começar o canal de vocês de novo com a minha entrevista aqui. Eu fico muito feliz e agradecido, viu?
Não, eu fico agradecido também, agradecido por estar falando contigo hoje. E relembrando, né, cara, eu me lembro quando eu fui lá na BTT, quando foi na semana que tu chegou. Na semana que você chegou. Quem me chamou lá na época para eu ir lá te ver foi o Carlão Barreto. O Carlão falou, pô, Oscar, tem que ver. Pô, rapaz, chegou aqui no Toquinho, meu irmão, tem que ver, tem que fazer entrevista com ele. Aí eu fui e fiquei realmente impressionado com a tua história. Tu chegou até a ficar na rua, tudo isso. Então, campeão, para a gente da luta é um grande prazer ter lutadores como você. Tá bom? Obrigado. Deus abençoe você e sua família, irmão. Meu irmão, olha, obrigado por tudo. Mestre Casquinha saiu, pô, vou até falar que Mestre Casquinha foi meu primeiro professor. Ainda manda um abraço, Mestre Casquinha. Ele me ensinou muito, me deu muita experiência e conhecimento, viu? Obrigadão mesmo, vocês ficam com Deus aí. Sim, olha, mestrão, obrigado por tudo. Vou publicar hoje à noite, já publico essa entrevista, vou te mandar. Beleza. Hoje, agora, vou fazer a edição aqui e vou mandar para você. Valeu, fica com Deus. Bom, olha, tudo de bom para você. Espero que você fique cada vez mais campeões, cada vez mais lutadores de ponta e que o Brasil chegue lá na América com vocês ter os campeões aí para fazer o nome. Tá bom? Amém. Nego. Fica com Deus, meus caras. Fica com Deus. Você. Obrigado. Tudo de bom. Forte abraço, irmão. Valeu. Obrigado, Tuquinho. É nóis. Com Deus. É nóis, irmão. Forte abraço. Se cuida. Valeu, Valeu, irmão. Valeu.